queridos irmãos e irmãs que estão presentes aqui na Catedral, irmãos e irmãs que nos acompanham através das transmissões que são feitas desta Santa Missa e especialmente também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, a transmissão da FWTV. Nós hoje estamos celebrando o 8º domingo do tempo comum. O tempo comum na igreja é um período no qual nós somos convidados a refletir sobre a vida normal do cristão. Não celebramos nenhuma festa assim extraordinária e, portanto, parece que é um tempo assim, um pouco, vamos dizer assim, metódico demais, sem grandes novidades. E não é verdade. O tempo comum nos ajuda a entender a profundidade da palavra de Deus e da vida cristã. Nos ajuda a viver como cristãos nas coisas comuns do dia a dia, nas coisas simples do dia a dia. Nos ensinando que a nossa vida tem uma importância muito grande nas coisas pequenas. Nós não devemos esperar alguns momentos do ano, por exemplo, o tempo da Quaresma, o tempo da Páscoa, ou o tempo do Natal, para nos aproximarmos de Deus. Cada dia, cada momento, cada oportunidade que nós vivemos no dia a dia, deve ser para nós um momento de encontro com Deus. E de nós nos colocarmos sempre diante de Deus, deixando que Ele ilumine a nossa vida, oriente os nossos passos. A importância das coisas simples, das coisas pequenas, as coisas rotineiras do dia a dia, que muitas vezes nós fazemos até por hábito. Pode parecer que a nossa vida não é importante, porque temos um trabalho burocrático, porque temos que cuidar de coisas pequenas do dia a dia, temos que resolver assuntos pequenos, segundo o nosso critério. Mas o que Deus quer nos ensinar neste período do tempo comum é exatamente isso, o que vai nos levar para o céu, o que vai nos levar ao encontro de Deus na vida eterna, são essas coisas pequenas, é o nosso dia a dia. É aí que nós encontramos a Deus. Ou nós encontramos a Deus aí, ou nós não vamos encontrar nunca a Ele na nossa vida. Por isso, o tema deste domingo, a mensagem central deste domingo, gira em torno do tema que está apresentado tanto na primeira leitura como no Evangelho. Depois a carta de São Paulo, ela é uma sequência, a cada semana, um trecho de uma das cartas do apóstolo São Paulo. E a liturgia hoje nos fala da importância de cultivar em nossa vida um coração puro, uma vida de integridade. Ou seja, que nós entendamos aquilo que é a essência da mensagem do Evangelho. O Evangelho é para ser vivido no dia a dia, nas coisas pequenas do dia a dia. O cristão que entende que ser cristão é, por exemplo, vir na missa no domingo, ainda não entendeu o que significa ter fé. A missa para nós é como um gerador, é como uma fonte de energia. Nós nos aproximamos desta fonte de energia, que é a palavra de Deus, que é a Eucaristia, adquirimos força espiritual para que quando nós sairmos da igreja, nós possamos viver uma semana cheios deste potencial de fé que nós recebemos no domingo, na celebração da Eucaristia dominical. Por isso, a missa é tão importante.
Muitos cristãos são como aparelhos descarregados. Você ter um celular, última geração, que tem centenas ou até milhares de funções. Mas se esse celular não estiver carregado, ele não serve para nada. É assim, muitas vezes, a realidade de muitos cristãos que se negam a vir reabastecer a sua vida espiritual na missa dominical, na escuta da palavra, no alimento da Eucaristia, e por isso vivem uma fé apagada, uma fé desligada das coisas do dia a dia. Tem fé só em episódios, em momentos, mas a fé não é para alguns momentos da nossa vida, a fé é para o dia a dia. E hoje, as leituras deste domingo são como que um quadro bonito, uma pintura bonita, colorida, para nos ensinar sobre aquilo que é fundamental na vida do cristão, a pureza do coração, a sinceridade no relacionamento com Deus e com os irmãos, salientando hoje especialmente o relacionamento com o nosso irmão. A primeira leitura, nós escutamos uma mensagem poderosíssima, dizendo que nós na vida temos que ser como o peneirador, aquele que vai na peneira e ali ele deixa cair o que não presta, o que não serve, e vai ficar na peneira o que é bom, o ouro puro que é bom, que muitas vezes está escondido, que muitas vezes precisa ser burilado, trabalhado, mas ele está ali. Nós também, queridos irmãos, temos que saber na nossa vida pesar bem as coisas, dar o devido valor às coisas do dia a dia. Nós não temos o direito, muitas vezes, como pode acontecer conosco, de reclamar com Deus quando alguma coisa não vai bem, quando por alguma razão temos um problema para enfrentar na vida, seja ele pequeno ou grande. Nós não temos o direito de nos sentir diminuídos diante deste amor misericordioso, grandioso que Deus tem para conosco. Esta metáfora, esta imagem da peneira, deve nos ajudar a entender que nós, na nossa vida, temos que dar o devido valor a cada coisa e saber descobrir, mesmo nas coisas imperfeitas, mesmo nas coisas que não são boas, humanamente falando, que podem ser os nossos defeitos, que podem ser os defeitos dos outros, que podem ser as dificuldades que nós vivemos no dia a dia, ou por uma doença, ou por uma contrariedade, ou por uma angústia, enfim, qualquer coisa que pode objetivamente aparecer como ruim e como mal. Quem tem fé sempre tira daí um bem, sempre tira daí algo que vai ajudá-lo a ser melhor. Ainda que muitas vezes isto não se reflita na nossa vida, pessoalmente, não traga nenhuma vantagem para nós, ou até nós percamos. Podemos perder o bom nome, podemos perder a honra, podemos perder a saúde, podemos perder o trabalho, podemos perder alguém da nossa família. O cristão sempre encara estas situações de forma positiva. Deus está me dizendo algo, Deus está me chamando para algo. E nós, de qualquer situação da nossa vida, podemos sair sempre melhores, mais conscientemente amorosos para com Deus, mais compreensivos para com os nossos irmãos. É fácil chegar para um enfermo, por exemplo, e dizer: coragem, meu irmão, tenha coragem, reze, procure de verdade não desanimar.
enquanto a gente não sentiu na própria vida o peso da doença, da enfermidade. Aí sim é que nós sabemos o que estamos falando. Aí sim nós compreendemos o sofrimento do irmão que está lá no leito, doente, muitas vezes sofrendo. É quando nós também, de certa forma, participamos do sofrimento dos outros, que na verdade é o sofrimento de Cristo na cruz. Por isso Jesus se fez pregar na cruz, para sentir em si todo o sofrimento humano, para poder nos salvar, para poder nos dar o bem da vida eterna. Assim, nós também, escutando esta primeira leitura, aprendemos a importância na nossa vida das dificuldades. E é preciso saber, como dizia, peneirar as coisas, dar o devido valor às coisas. Não ser o tipo de cristão reclamão, que sempre está reclamando, que é sempre pessimista, que sempre olha com olhos turvados a realidade, mas procurar encontrar a Deus até mesmo nas coisas difíceis do dia a dia. Depois o Evangelho. Nosso Senhor, como dizia no início, a palavra de Deus tem a finalidade hoje de nos ajudar a ter esta retidão. E a retidão não significa somente ser bom, fazer o bem. A retidão significa ter capacidade de conhecer-se a si mesmo. Nós tantas vezes, queridos irmãos, somos muito duros com os outros. Somos muito exigentes com os outros. Queremos demais, até muitas vezes de forma injusta, dos outros. E nos esquecemos, como o Evangelho nos alerta, de olhar para nós mesmos. Aquilo que Jesus usa no Evangelho, esta frase: você vê o cisco no olho do teu irmão, o pequeno defeito, não deixa passar nada, e não percebe a trave que você tem no teu olho. Nosso Senhor pede esta capacidade de olhar para nós mesmos, de gastarmos tempo com a nossa vida. Isto deve ser a realidade presente no nosso dia a dia. O casal tem que ter a capacidade de autoanálise. Por que muitas vezes a esposa fica brava, fica nervosa? Por quê? Qual é o motivo? Por que muitas vezes o marido não fica em casa e fica melhor em outros lugares do que na própria casa? Por quê? Aquele que estuda, que deveria estudar pelo menos, é mais fácil que o professor, dizer que o professor não ensina direito, que eu não entendo, que eu não gosto do estudo, dessa matéria, daquilo, do outro. E muitas vezes a gente deixa de olhar para si mesmo e percebe que não, na verdade não está estudando. Vai empurrando o dia a dia com a barriga, não é como se diz, né? Só no dia de prova, um dia antes da prova, aí vem aquele desespero de ter que aprender coisas que deveriam ter sido aprendidas durante o mês inteiro. Dou esses exemplos para que nós possamos entender o que nosso Senhor quer dizer com ver o cisco no olho do outro e não enxergar a trave no próprio olho. Muitas vezes os nossos defeitos só não aparecem para nós. Todo mundo vê, mas nós não temos a capacidade de enxergar esses defeitos. Nosso Senhor nos ensina que é preciso ter esta humildade de olhar para si mesmo, descobrir defeitos, descobrir falhas. De maneira alguma é algo humilhante, é o contrário. Quando nós descobrimos os nossos defeitos, confiamos mais em Deus, porque precisamos mais da ajuda dEle, e podemos de verdade vencer esses defeitos com o nosso esforço, com a nossa luta do dia a dia. Essa é a verdadeira vida cristã. A igreja não é formada por santos. Os santos
fazem parte da igreja celeste, da igreja que já está na glória, a igreja dos irmãos e irmãs que enfrentaram aqui neste mundo o combate, a luta para serem santos. Muitos deles foram mal julgados, mal considerados por aqueles que os conheciam, e na verdade estão no céu e são santos. A igreja aqui deste mundo é a igreja peregrina, a igreja que somos cada um de nós, que se esforça a cada dia para ser um pouco melhor, para enfrentar muitas vezes a nós mesmos. Tem muita gente valente para enfrentar os outros e covarde para enfrentar os próprios defeitos. Finalmente, eu penso que somente uma breve palavra sobre a segunda leitura. É um trecho da primeira carta aos Coríntios. Estamos lendo a cada semana um trechinho desta carta. São Paulo nos lembra que a vitória de Cristo é a nossa vitória. Olhando para nós mesmos, descobrindo nossas fragilidades e defeitos, muitas vezes nós podemos desanimar. E São Paulo nos anima a não desanimar nunca, a saber que quando nós estamos com Deus, sempre Ele irá nos ajudar, sempre Ele fará de nós o objeto da sua atenção, do seu cuidado, para nós irmos pouco a pouco nos tornando mais filhos de Deus. Peçamos a Nossa Senhora que ela nos ajude a enfrentarmos todas as dificuldades do dia a dia com coragem, com ânimo e principalmente confiando na graça e na misericórdia de Deus.